O salmo de hoje é o Salmo 63, nós vamos partir dele hoje. Salmo 63, a partir do versículo de número 1 em diante. Nós vamos fazer a leitura do salmo completo, desde o início do Salmo 63 até o final dele, do versículo 1 até o versículo 11. O salmista Davi, ele declara aqui a Deus, através deste salmo, através dessa oração, ele está aqui declarando algo muito sério que nós temos que aprender também a declarar. Vamos ler o versículo 1 que já vai abrir os nossos entendimentos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Quando nós falamos de buscar a Deus, nós sabemos que exige de mim, exige de você, a gente se desprender da nossa carne. O que é se desprender da nossa carne? É despojar-se do nosso desejo carnal. Veja que a hora da madrugada, eu não sei para você, não sei os amigos que me acompanham agora, mas na madrugada é o momento mais gostoso de dormir. É como dizem um dito, né? Agora que eu estou chegando no segundo sono, agora que eu estou chegando naquela parte gostosa do sono, do descanso. Algumas pessoas até dormem tarde, né? Tem tantos afazeres e acabam ali chegando na madrugada. Pastor, olha, eu vou falar para o senhor o seguinte, viu? Madrugada é difícil de colocar-se de pé para orar, é difícil colocar o joelho no chão para orar, o sono fala mais alto, a fraqueza muitas vezes abatem muitas vezes a carne, nós muitas vezes com tantos afazeres dia a dia vai passando e nós vamos então esquecendo de buscar a Deus. E o salmista Davi, ele declara, Senhor, eu tenho prazer, a minha alma tem sede do Senhor. Eu pergunto para você se a gente consegue fazer um entendimento acerca de ter sede de Deus. Sede já nos dá a entender que é algo, meu irmão, horrível de se passar. Ninguém gosta de ficar com sede, a gente fica até um tempo com fome. É ruim ficar com fome, é ruim você ficar sem o alimento, né, que sustenta o corpo. Às vezes, uma pessoa que ela é tão acostumada corriqueiramente a ter os horários para se alimentar, se ela não se alimenta, o corpo já começa a sentir, dá dor de cabeça, a pessoa fica fraca, dá tremedeira e aí por aí vai, né? E até casos até piores que a pessoa pode até mesmo passar mal, desmaiar e aí por diante. E eu digo para você que ficar sem o alimento é ruim, mas sem a água que nos abastece, que nos dá força, que nos hidrata, nós não ficamos. É pouquíssimo tempo sem água, uma pessoa desidratada, ela facilmente contrairá qualquer tipo de doença, vai ter muitas outras coisas que vão se desencadear por conta dela ficar sem tomar água. Só que o que o Davi compara? Olha, o Senhor, para mim, é o que eu mais desejo. Ele compara isso como se fosse algo que não tivesse substituto. Não tinha como substituir a presença de Deus para o Davi. E isso era uma concepção de acordo com o que ele sentia. Ele tinha esse desejo. Nós sabemos que é muito difícil, nos tempos que vivemos hoje principalmente, nós somos tão atarefados, temos coisas desde o raiar do sol até o anoitecer e muitas vezes até noite afora vai de trabalhos. Coisas para fazer, coisas para organizar, filhos para cuidar, família, marido, esposa, são tantos afazeres que às vezes nós ficamos tão afadigados, tão cansados, que nós vamos esquecendo de Deus. E Davi, ele fala, olha, já que eu não tenho tempo, já que as coisas são tão difíceis durante o dia, são tantas as batalhas, é gente querendo te fazer mal, é gente querendo te falar a coisa a seu respeito falsamente, enganosamente, é tanto trabalho, é tantas demandas que se tem no dia, que eu tirei o tempo da madrugada para te buscar. Olha que ele fala, eu vou ler de novo o versículo 1, só a primeira parte. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Então ele fala, o Senhor é o meu Deus. E ele coloca então à frente de quaisquer outras coisas, ele coloca o Senhor à frente.
Ele diz, Deus, eu vou te buscar de madrugada, porque tem sido difícil para mim, sido difícil para mim no demais, porque as dificuldades são muitas, mas mesmo na madrugada, no momento onde todos vão dormir, no momento onde todos estão descansando, eu estou ali colocando o meu descanso no Senhor. E não existe nada melhor do que fazer como João fazia. O que João fazia? João, ele recostava, a sua cabeça nos ombros de Jesus e ali ele chorava. Ali ele se encostava em Jesus. É tão bom quando você tem alguém que te ajuda, que te fortalece, que diz, não, você vai conseguir, você vai passar por isso. E olha, a própria Bíblia diz que faltam homens bons. Faltam pessoas que queiram fazer o bem. Então Davi, ele entende que, olha, são tantos inimigos que eu tenho, que eu preciso mais do Senhor. Eu vou buscar o Senhor de madrugada, porque a minha alma tem sede de Ti. E quando a gente tem sede, a gente tem que ir buscar. Se eu quero água, não tem água na geladeira, não tem água na torneira, eu vou ter que ir atrás de um ribeiro, vou atrás de um rio, de algum lugar. Eu preciso saciar essa sede. E a Bíblia fala que ele está declarando, eu busco o Senhor de madrugada porque eu tenho sede. Não é porque eu quero ser mais crente do que os outros, porque eu quero ser melhor que os outros, porque eu quero ser um pastor melhor, porque eu quero ser um crente melhor. Não, eu quero estar mais perto de Deus. Eu quero, como ele diz, eu tenho sede de Ti, a minha carne te deseja. Eu fico pensando, quando ele falava essas palavras, o sentimento de prazer que ele tinha de estar em Jesus, porque ele fala, a minha carne tem desejo de Ti. A pergunta que não me cala aos meus lábios, como pode a carne desejar o Senhor? Porque a carne, ela quer dormir, a carne, ela quer ficar recostada, a carne é preguiçosa. Quando eu falo da carne, são as obras da carne, a nossa vida. A carne, ela muitas vezes, quando até mesmo Jesus ensinou também dizendo, que quando alguém vos fizerem mal, ao invés de você apedrejá-lo, ao invés de você levantar e contra essa pessoa, você deve orar por ela. Orai por quem vos persegue. Orai por quem vos maldiz. Orai por quem vos faz mal. E uma das coisas tão concretas que aqui para mim diz que ele estava tanto na presença de Deus que até mesmo a carne dele queria Jesus. Eu não sei você, mas eu já vi muito crente falando assim, olha que vontade que eu tô de ir para a igreja, que vontade que eu tô, nossa, eu tô querendo mesmo ir para a igreja, eu vou até deixar minhas coisas, vou deixar de lavar a roupa hoje, vou deixar de fazer uma coisa aqui, mas eu vou para a casa de Deus hoje, estou com uma vontade para a igreja. Amigos, veja que Davi, ele despertou algo de Deus dentro da vida dele, que eu posso dizer que parece até uma palavra ruim, mas é uma coisa boa, é algo invejável. Alguém que quer só Deus na sua vida, alguém que quer viver só Jesus, alguém que quer Deus 24 horas por dia, alguém que persegue a presença de Deus o tempo todo. E Davi, quando ele fala essas palavras, ele fala, Senhor, eu quero muito, eu busco o Senhor de madrugada porque eu tenho sede, eu sinto falta da sua palavra, eu sinto falta de ser acolhido. Então, Deus, quanto mais perto eu puder estar de Ti, eu quero estar. Hoje, eu não sei de onde você me assiste, mas aqui na cidade de Pato Branco, onde pastoreio, aqui nós estamos com um decreto com as igrejas fechadas. Vi um comentário essa semana, mais ou menos assim, quando a igreja está aberta, a pessoa não busca Deus. Mas quando a igreja fecha, a pessoa reclama. A pessoa não vai para a casa de Deus, a pessoa não se esforça, a pessoa fala, agora e aqui que a gente vai fazer? Claro que isso aqui é algo municipal, não é no estado, antes que alguém pergunte, ou até mesmo no Brasil. Aqui, municipal, Pato Branco, tivemos então até um decreto dizendo que temos que estar com as portas fechadas por enquanto. Porém, muitas pessoas querem muito de Deus, elas querem que Deus dê a elas, conceda a elas tantas coisas. Que bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos na família, que Deus faz isso, Ele abençoa quem a Ele busca. Só que minha mãe me dizia quando eu era criança, ela dizia, é só vem a nós, É só vem a nós. Nada de vós, nada para Deus, você só quer receber, mas doar se você não quer. Tem aquele ditado, olha, você dá a mão, você estende a mão, você quer o corpo inteiro, você quer a perna, quer os braços juntos.
às vezes, nós não estamos compreendendo que está faltando dentro de nós esse esforço de ter sede todo dia, de querer buscar Deus, de ser uma coisa que faz falta para você. A presença de Deus tem que te fazer falta. Se você está cheio de ira, cheio de raiva, ódio no seu coração, você precisa buscar a Deus. Davi disse, Senhor, eu tenho prazer em buscar o Senhor, de conversar contigo. Eu tenho vontade, eu tenho sede. Sede é um desejo que, se você não tomar da água a hora que você está com sede, meu irmão, a boca fica seca, a garganta fica seca, e você não para de pensar na água enquanto você não toma daquela água. Davi comparou a sede de algo que nós não podemos ficar sem, a água. Ele comparou, eu tenho sede de buscar a tua presença. Aí ele fala ainda no final do versículo, que minha carne te deseja em uma terra seca e cansada onde não há água. Às vezes, olhamos para esse período de vida, olhamos para esse tempo e perceba como que têm sido as coisas nos últimos dias. A terra onde muitos estão secos. Escutava esta semana que passava o pastor Jaime pregando uma palavra, nosso pastor, líder dos pastores. Ele pregava uma mensagem e ele falava mais ou menos assim: o tempo de hoje as pessoas estão se esfriando cada vez mais porque ficam dando ouvidos a todas as pessoas que falam, pregando coisas como o próprio pastor Jaime fala, aqueles cristãos apologéticos. Aquelas pessoas que ficam dando ênfase a muito mais perguntas do que propriamente o Evangelho, que colocam em seus púlpitos, ao invés de pregarem a palavra, de trazerem a libertação, curar as pessoas estão sendo muito mais levadas a contrariar a religião, a igreja, aos pastores, do que propriamente ensinar o Evangelho. Muitas pessoas que já foram curadas, que já foram libertas, muitas pessoas que receberam dádivas do Senhor buscando a Deus hoje, estão frios por ficarem dando ouvidos a muitas pessoas. Eu até digo para você, não é o tema do que eu ia pregar hoje, mas se puder colocar na tela para mim, o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, fala algo que é bem claro e sucinto, é algo que é prazeroso. Quando você ama a Deus, é prazeroso você andar com Deus. Pode pôr na tela para mim, por favor? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta isso para mim e para você. Tem como caminhar juntos se não tiver acordo? Porque cada um puxa para um lado, outro puxa para o outro puxa para o lado, não vai dar certo. Nós temos que andar do lado de Jesus Cristo, do lado da palavra. Se a minha carne ela está pendendo, ela está sendo sujeita muito mais à carne do que de buscar a Deus, eu estou deixando de buscar ao Senhor e começo a ouvir qualquer caraminhola que falam aí, você vai cair nessa mentirada toda. Aí vai vir tantas coisas que vão acontecendo que a gente começa a achar que o certo é errado e o errado é certo. E é uma realidade que nós vivemos. E Jesus falou isso também. Deixa marcado aqui o livro de Salmos. Vamos lá rapidinho no Mateus 12, 30. Mateus 12, versículo 30 diz assim, ó, Mateus 12, versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. Quem não é contra mim e quem comigo não se ajunta, ele espalha. Mais uma vez eu vou ler. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por que tem tanta gente se desviando? Por que tem tanta gente se perdendo? Por que tem tanta gente que já não busca, já não tem prazer mais de estar com o Senhor, que já não levanta uma madrugada para orar, que já não tem um tempo para Deus, que já não tira um momento para você se santificar, para olhar para os seus erros, para se arrepender, para chorar na presença de Deus? Porque já não está junto de Deus mais. Já espalhou. Já deixou o seu coração ser levado pelas concupiscências e desejos da carne? Porque a pergunta que eu me fiz enquanto eu meditava no Salmo 63, eu ficava, meu Deus, como que pode um homem ter a sua carne querendo ter a presença de Deus? Porque a nossa carne, ela não quer fazer essas coisas. A carne não gosta de estudar, a carne não gosta de perder tempo de sono, a carne ela quer viver de qualquer jeito, de um jeito que tanto que não me cause cansaço, que não me cause um desgaste, que eu não tenha que tirar algo do bolso, então aí tá ótimo, para mim tá bom assim.
Só que o salmista disse, olha, eu tenho sede de Deus, eu vivo numa terra seca, onde ninguém quer buscar a Deus. Eu busco água em um lugar onde a terra é seca, mas eu estou buscando. A terra pode estar seca, a terra pode estar faltando da água que você precisa, mas nós temos um Deus que Ele diz que Ele ama os seus verdadeiros adoradores. Ele busca encontrar aqueles que amam a Deus em espírito e em verdade. Se você olhar para esse versículo de Mateus, o Senhor Jesus está dizendo, olha, aquele que não ficar junto comigo, que não tem sede de ficar perto de mim, com certeza vai espalhar. Quaisquer coisas que acontecer, um mau testemunho que você ouviu, uma mentira que contaram, algo que até diziam ser de Deus. Esses dias uma senhora me mandou mensagem, até se ela me assiste agora, ela vai se lembrar, eu só vou comentar por alto. Ela disse, pastor, eu fui numa igreja e nessa igreja o pastor falou para mim assim, olha, teu marido vai morrer amanhã, dentro da tua casa. Eu falei, misericórdia, as coisas já estão tão ruins, né? Tão ruins para a gente estar transmitindo uma maldição dessa. E eu digo para vocês, mas pastor, esse foi de Deus. Então, o homem de Deus vai fazer igual Jeremias. Ele vai chorar pelo povo. Deus, não deixa esse homem morrer, pai. Não deixa esse homem se perder, essa família se acabar. Mas a pessoa está amedrontada. Pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Eu saí da igreja e agora está acontecendo isso. Eu fui lá, escutei essa palavra. Meu Deus, vou perder meu marido. Meu Deus do céu. Nós precisamos ter sede de Deus. Parar de ficar escutando coisas que os outros ficam falando aí. Olhar para Jesus, para a palavra dele. Quem está junto com Deus, se ajunta e fica firme. Não tem como dois andar juntos se não tiver acordo. Marido e mulher, se não se acertarem, acaba separando, que é algo contra a palavra de Deus. Por isso tem que andar junto, tem que pensar igual, agir na mesma fé. Aí vamos voltar no Salmo de novo. Salmo 63, versículo agora de número 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Glória a Deus. Sabe o que Davi está falando? Olha, Senhor, eu quero buscar o Senhor, tenho sede do Senhor numa terra seca. Por que eu tenho esse desejo? Porque eu quero ver a tua fortaleza, a tua força me guardando, me protegendo nos dias maus, do mesmo jeito que o Senhor me protegeu, que eu vi dentro do teu santuário, na casa de Deus. É na casa de Deus que Davi convivia, era prazeroso para Davi estar na casa do Pai. Orar, buscar, louvar, adorar, cantar, salmodiar, cantar um cântico novo ao Senhor. Essa era a vontade de Davi. E ele diz, Senhor, Tu és a minha fortaleza. Eu quero ver o Senhor agir como eu vi o Senhor agir dentro do Teu santuário. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Esse é o poder de Deus, gente. A gente fica apegado à religião, apegado a um pastor, a um apóstolo, aquelas... Irmão, esquece esse negócio, esquece. Jesus é um único Senhor, é só Ele. Nós temos a misericórdia, a graça de Deus nos dá condições de trazer a palavra dEle. Nós nem aqui estaríamos se não fosse a vontade do Senhor, a permissão dEle nos usar, nos tirar do mundo, nos tirar da perdição e pregar a maravilhosa graça de Deus. Você pode fazer isso, nós podemos fazer isso, mas nós estamos preocupados com as coisas que talvez parece mover alguma coisa, mas não move nada. Só te leva você para a perdição. Quanto mais você tenta cavar para sair, você mais se afunda. Aí o versículo 3 ele fala, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, graças a Deus. Ele diz, olha que coisa linda, a tua benignidade, você sabe o que é ser benigno? Benigno, a pessoa que é benigna, ela tem a condição de sempre fazer o bem. É uma pessoa que sempre quer fazer o bem. Deus quer sempre fazer o bem por você. Deus, pelo Senhor, sempre pensar em fazer o bem por mim, eu sempre vou te louvar. Olha que lindo Davi falando, Deus, eu quero louvar o teu nome. Esse é meu prazer. É o prazer de estar na tua presença. Mas se o mundo acabar amanhã, pastor, o que vai ser? Se o mundo acabar amanhã, eu quero estar nos braços de Jesus. Onde você quer estar amanhã? Onde você quer estar amanhã? Nos braços de quem você quer estar? Onde você quer ir, pastor? Pastor, mas esse negócio é tudo baboseira. Meu irmão, cuidado.
não zombe do seu Deus. Não brinque com a Sagrada Escritura. O nosso Deus, se você está em angústia, algum aperto, alguma dificuldade, até na sua vida do que diz respeito à tua saúde. Em Êxodo, capítulo de número 15, vamos lá em Êxodo 15, 26? Põe só na tela para mim, Êxodo 15, 26. Olha o que ele diz. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os estatutos, nenhuma dessas enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, o grande Jeová Rafá. Se você sabe o desejo dele, você não vai viver doente. O nosso Deus é o Senhor que te sara, que te cura, que te liberta. Ele é esse Deus. Para a gente poder fechar essa primeira parte, lá no Salmo 62, novamente, agora versículo 4, ele continua dizendo, vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa agora. Assim eu te bendirei, enquanto viver em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, glória a Deus, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Gente, eu queria muito poder passar aqui ponto a ponto, né? Olha que coisa linda que ele fala no versículo 4, assim eu te bendirei enquanto viver. Ele está dizendo, enquanto o Senhor me der vida, eu vou viver para te louvar. Enquanto eu viver, enquanto o Senhor fizer com que os meus pulmões se encham de ar nessa terra, eu quero viver para te louvar. É isso que eu quero para mim. E olha que coisa linda, ele fala no versículo 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas minhas vigílias da noite. Era algo que Davi fazia normalmente. Era algo corriqueiro para ele levantar de madrugada, orar e pegar a palavra e meditar, entender o desejo, o querer de Deus. Aí o versículo 7, porque tu tens sido meu auxílio. Gente, vou te contar uma coisa para você. Você está passando por uma luta difícil de enfrentar? Estão tentando lhe prejudicar, estão tentando te derrubar. O diabo, Satanás, moveu o inferno todo para te derrubar, para tirar você da presença de Deus. Está acontecendo isso com você? Deixa eu te contar uma coisa. Davi, ele deu um exemplo para a gente. Tenha o Senhor como teu auxiliador. Aquele que te ajuda no momento que não tem ninguém para te ajudar. Ali Deus está de prontidão para te ajudar. Ali Deus está de prontidão para te ajudar. E ele diz, tu és o meu auxílio, meu jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Sabe por que nós temos que nos alegrar? Sabe por quê? Porque o nosso Deus nos esconde na sombra dele. Quem está escondido na sombra do Senhor, quem está abrigado debaixo das asas do Senhor, ele se alegra. Se alegra em Deus. Não deixe nada e nem ninguém atrapalhar a tua vida com o Senhor. Não permita que Satanás, não permita que o inferno levante-se contra você e você fique perdido, como diz, né? Desbaratado, sem saber para onde vai, o que eu faço, ó céus, ó vida. Levante a tua cabeça. Você está escondido debaixo das asas do Senhor, na sombra do Onipotente. Descanse. Descanse em Deus. Agora, se você não tem sede de buscar a Deus, se você não tem sede de todo dia ter a presença de Deus, facilmente o inimigo conseguirá te abater. Versículo de número 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Gente, já tenho pregado aqui há algum tempo e tenho explicado isso para muita gente aqui. A nossa alma é o nosso intelecto, a nossa mente pensante. A Bíblia diz que ele estava com a alma dele apegada no Senhor. Ele, em todo tempo, ele acordava pensando em Deus. Ah, mas isso é fanatismo. Olha, se chamar alguém de fanático por amar Jesus, podem me chamar de fanático porque eu amo Jesus. E eu quero sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Sou falho, preciso melhorar em muitas coisas, todos nós. Mas se chamar-me de fanático por fazer tudo
de acordo com a vontade de Deus, pode me chamar de fanático. Pode falar o que quiser. Se for falar de você, pode falar, é fanático, é fanatismo, pode chamar o que for, porque o Davi disse, eu tenho Deus dentro da minha alma o tempo todo. Eu acordo, eu penso em Deus, eu durmo, eu sonho com Deus. Eu tenho momentos especiais da minha vida e os melhores momentos são a minha mente pensando, eu estou anelado em Deus, estou ligado no Senhor. Quem está ligado em Deus não fica com medo. Você não precisa ter medo de Covid, você não precisa ter medo do corona, não precisa ter medo de câncer, não precisa ter medo de dor, porque nós, o povo de Deus, estamos seguros pelo Senhor. Quando estamos guardados por Deus, meu irmão, a Bíblia diz que o justo não precisa se justificar. Mas Deus, por quê? Não, o Senhor está te guardando. Amém? Para terminar, prometo que vamos orar agora. Versículo 9. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas, como o que, gente? Que tristeza? Da terra. Onde, o que o Davi disse lá no versículo de número 1? Eu estou buscando o Senhor numa terra seca, numa terra que não tem água. A Bíblia diz que aqueles que procuram fazer mal para este homem de Deus, para essa mulher de Deus, para aquele que anda com Deus, a Bíblia fala que ele vai estar vão ser destruídos nas profundezas daquela terra seca. Onde ninguém vê êxito, onde ninguém vê o milagre, onde ninguém vê a bênção, ali está o Senhor para te livrar. E aqueles que perseguem, aqueles que procuram continuar andando na maldade, esses vão ser destruídos e irão para as profundezas da terra. Aí termino dizendo, eles todos, versículo 10, cairão a espada e serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará, alegrar-se-á em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Louvado seja o nosso Deus. Aqueles que procuram estar diante do Senhor, que buscam a face de Deus, eles verão a sua bênção, verão o seu Deus movendo-se a favor dele. Mas já aquelas pessoas que elas preferem ficar na mentira, preferem se espalhar, eu iria falar mais algumas coisas, mas o meu tempo já se esgotou. Guarde no seu coração cada palavra dessa. Quem tem sede de Deus, vive abrigado, vive pensando no Senhor, vive pensando em ganhar almas, vive pensando em fazer o bem. Benigno é a pessoa que sempre quer fazer o bem. Maligno é a pessoa que sempre quer fazer o mal. Maligno é a pessoa que sempre pensa com segundas intenções, como prejudicar alguém, como fazer mal para alguém. Isso é uma pessoa maligna. Agora, o benigno, ele só pensa em fazer o bem. E quando andamos com Deus, como Amós capítulo 3, versículo 3 diz, que aqueles que estão de acordo andam juntos. Se o meu Deus é benigno, você temos que ser benignos também. Pensar em fazer o bem o tempo todo. Amém? Estou com meu copo com água nas mãos e eu quero convidar você para essa oração agora. Vamos clamar a Deus. Você pode pegar o copo com água, a jarra com água. Você que algumas pessoas, esses dias, fiz algumas visitas e as pessoas falaram, pastor, eu não pego o copo com água. Quando o senhor vai orar, eu coloco todas as garrafas que tem na geladeira de água, nós colocamos diante da televisão ali, para todas as pessoas. Até quando visita vem aqui em casa, a gente pega da água consagrada e dá para a pessoa. A gente não fala não, mas a gente sabe que está consagrada aquela água. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Pai, Ele que vê todas as coisas, Ele que faz tudo por todos. Vamos nos aproximar desse Pai até agora. Ele falou com a gente, nos ensinou, nos disse que temos que crer nele, estar anelado, estar buscando a Deus em todo o tempo. E agora nós vamos falar com Ele através dessa oração. E se você tem fé, você pode orar junto comigo agora. Feche os seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, os inimigos de Davi eram muitos. E assim como nesses dias, os nossos inimigos são muitos. São muitas as batalhas que enfrentamos, são muitas as adversidades, dificuldades. Como o próprio apóstolo Paulo dizia, muitas vezes o tremor toma a nossa carne. Muitas vezes, ó Deus, o medo de tantas coisas ruins que acontecem no mundo acabam também se achegando até nós. Mas nós que temos o Senhor como nosso escudo, como nosso juiz,
Nós que temos o Senhor, ó Deus, como aquele que, como diz o livro de Mateus, Jesus disse que o Senhor nos abriga debaixo das tuas asas, assim como, meu Deus, a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Proteja-nos, ó Pai, desta geração perversa, da geração maligna. Alcance almas, ó Deus, que, meu Pai, viveram numa perdição, como assim o próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor do Evangelho, que tinha um conhecimento tão grande do que era certo, mas fazia o que era mal. Muitas pessoas são assim, Pai. Aproveitam-se da letra, do conhecimento de histórico da Bíblia, mas não usam do poder de Deus. Por que estão espalhados? Eu lhe peço, meu Deus, entra em providência na vida dessas pessoas que se desviaram, que se perderam, que se deixaram levar pelas palavras, pelas concupiscências, pelos desejos malignos. Entra em ação, Pai. Faz, meu Deus, a justiça do Senhor se cumprir sobre a vida de todos. E eu lhe peço, meu Deus, sobre estas pessoas que estão doentes, meu Deus, as CTIs dos hospitais estão todas lotadas. Pessoas, meu Pai, respirando por aparelhos. Meu Deus, entra em favor destas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Tua presença e lhe peço. Entra, meu Deus, agora naquela sala de hospital, lá onde, meu Pai, essa pessoa está no isolamento, porque o problema desta pessoa é muito sério. Está no isolamento, ó Deus, em qual ninguém chega até lá por causa dessa contaminação. Meu Deus, em nome de Jesus, quebra, desfaça, meu Pai, este mal, quebra o arco, meu Pai, do inferno que se levantou, os dardos inflamados de Satanás que tentaram colocar, meu Deus, o marido contra a esposa contra o marido, os filhos contra os pais, os amigos contra os seus melhores amigos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e dizemos: se tem algo mal, se tem algum demônio se levantando contra estas pessoas, colocando estas pessoas num desânimo, numa tristeza, diabo, escute a minha voz agora. Eu sou autoridade em nome de Jesus. Eu digo: sai desta vida agora. Eu estou lhe ordenando e digo em nome de Jesus: saia, vá embora e não volte mais. Do corpo, da alma, do espírito, das finanças, da família, eu digo em todas as áreas da vida dessa pessoa: vá embora e não volte mais em nome de Jesus. Pai, lhe peço, coloque nestas águas a tua virtude, o teu poder, para que quem tomar desta água, quando beber desta água, receba, meu Pai, uma unção, uma providência do céu, a cura, a libertação. E para aqueles, ó Deus, que vão beber dessa água por aquele que está internado, que está doente, meu Deus, que pela fé esta pessoa receba o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Se você crê, beba comigo desta água em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo.